tudo. Boa noite, boa tarde, boa tudo. Boa madrugada, boa tudo. É porque nós estamos no ar a qualquer momento, em qualquer tempo. Tá tudo bem com você? E não, eu que pergunto. Dormiu bem essa noite? Você veio? Eu apareci. É você mesmo? É ele. Aperta aqui. É ele mesmo, é eu sim. Não aperta muito não, que você gosta de apertar muito. Não, se apertar também faz um barulho. Né? Faz barulho. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Bom dia de quem? Dizia desde Lúcia. E boa tarde de quem é de tarde, boa noite de quem é de noite. E eu dizia assim, você sabe que, já que você entrou nesse mérito, eu apresentava o noticiário da Rádio Nacional imediatamente antes dela. Eu dizia assim, e agora com vocês, alô, Deise. E ela gostava. Bons tempos. Nós se vão muitos anos, amigo. Muitos anos. Mas olha aqui, o Carlos Borges, pessoal, ele mesmo, é o Carlos Borges. Entende? Nosso grande locutor esportivo. Aliás, eu estive apreciando você narrando esporte. Vai narrar bem assim lá longe. Muito bem. Voz bonita, narração precisa. Me viu ainda narrando Miss Brasil. É mesmo? Deve ser um horror. Sinceramente, deve ser. Mas narrando futebol, eu fiquei impressionado. Só tem aquele aspecto daquela torcida fanática, né, sua. Mas é natural. Como diz o Júnior Capacete, tem o pele rubro-negra. É verdade. Você tem pele, alma, você tem tudo. Você e o Mário Silva, entende, que narra sempre com você, ele chega a fazer igual o Ari Barroso fazia. Eu outro dia falei isso aqui, mas vou contar, porque você não sabe essas histórias assim. Entende? Porque eu tenho um pouco mais tempo que você. O nosso convidado sabe de história. Com certeza, claro. E nós vamos falar sobre história também. Mas o Ari Barroso, eu me lembro disso perfeitamente na década de 50, porque eu estou velhinho, né? Eu já estou batendo aqui os 80, quase 83. Cada perna. Pois é, eu quero exatamente isso. Eu quero chegar aos 160. Mas então, eu me lembro perfeitamente, meu pai comprou uma televisão e ele estava assistindo o jogo Flamengo e Botafogo. E o Botafogo tinha um ponta-direita chamado Gualicho. Já ouviu falar nesse ponta-direita? Não. Tá vendo? Não é isso aí. Tá vendo? Você tem 30 anos a mais que eu. Gualicho era o segundo apelido do Garrincha, rapaz. Não sabia, não. Então, também. Gualicho é um passarinho. História também. Ele também gostava de passarinho. Exatamente, né? Por isso. Então, era Gualicho e Garrincha. Então, aí o Ari Barroso chegava e dizia assim, tá igual o Mário Silva, ele não fala, mas ele vira, se contorce todo. Bate na mesa. O Ari Barroso... Exatamente, o Ari Barroso chegava e dizia, não quero nem ver, ele tinha uma voz mesmo. Eu não quero nem olhar, lá vai estar de Guanicho, está de Garrincha, esse cara com a perna tonta, ele vai fazer mais um gol, gol. Eu falei, é gol do Botafogo, eu não vi. Então vocês dois. Tem muita gente que transmite assim hoje, né? Nos canais de YouTube de clube, transmite assim, é o gol deles. É mesmo? É assim mesmo. Aliás, falar em gol deles e falar em transmissão, brilhantemente você... Na rua, outro dia aqui, nós estreamos aqui as nossas transmissões, juntamente com a rádio a Carioca Esporte, né? Isso. Do nosso Evaldo. Então, e a Luli, claro, a Luli também, a Luli FM. Isso. Internacional, nossa parceira também. Então, estava ouvindo a sua narração, brilhante narração, parabéns. Obrigado. Fiquei encantado com a sua narração, muito boa. Desenrolar esse carretel. O excesso de flamenguice... não, mas isso tudo bem. É natural, mas a torcida gosta. Gosta, o Vascaíno adora. Eu adorei, esse jogo eu adorei, até porque o Flamengo perdeu. Vem cá, mas vamos desenrolar esse carretel, que você está muito enrolado hoje. Não estou enrolado, não. Que isso, eu não estou enrolado nunca, estou sempre enrolando. Olha aqui, tu tá solto hoje, hein? Vai lá. Engraçado. Olha aqui, mas o negócio é o seguinte, pessoal. Aqui na TV Carioca da Gema. Isso, pelo menos isso você se lembra, né? A primeira TV Cast do Brasil, quiçá, do mundo, recebe hoje, no De Tudo Um Pouco, a presença de um estudioso, de um jornalista, de um escritor, de um roteirista. Ele é tudo. Comentarista. Ele, às vezes, tem que aturar umas certas malas, mas faz parte da vida. Faz parte da vida. Pois é. Então, estamos recebendo aqui o Fábio Tubino. A pessoa histórica, sem dúvida alguma. E que está nos presenteando com a sua presença
E o negócio é o seguinte, nós vamos conversar com ele, eu e o querido amigo Carlos Borges, o locutor, nós vamos sugar tudo, ele vai contar tudo, porque aqui é o seguinte, aqui chega, tem que contar a vida pra gente, não, Carlos? É isso aí, aproveitar que tem a Olimpíada, né? Exato, isso é fundamental. Amanhã, é fundamental, exatamente. Amanhã já começa temos o futebol. Alguns esportes, futebol masculino, o rugby de 7, né? Exatamente. E também, a partir de sexta-feira, já temos Infelizmente, a cerimônia, a grande cerimônia que está sendo esperada em Paris, né? Paris, exatamente. Paris, não? Conheço. Agora, Paris, conhece? Você conhece? Já foi? Eu já Paris. fui. Eu fui às minhas custas, lugar. Você foi às custas da rádio, Não, minhas custas. Ainda bem. Essa foi às minhas custas. Ainda bem, pois é. Mas o Fábio Dubino está aqui. Muito obrigado, Fábio. Oi, olá. Obrigado, Fábio. Obrigado. Tudo bem? Prazer em estar aqui, né? Numa semana importantíssima para o esporte, Sem porque dúvida. é o maior evento do mundo. Os Jogos Olímpicos é uma celebração de tudo. Celebração política, celebração esportiva, cultural, social. Tudo isso está associado, né, ao mesmo tempo nos Jogos Olímpicos. E a cerimônia de abertura é exatamente a união de tudo, onde o país anfitrião, no caso a França, tem a oportunidade de fazer um show cultural contando a sua história, as suas tradições culturais, e depois tem os ritos olímpicos, né? É verdade. Os ritos olímpicos, na realidade, são a bandeira olímpica, tem o hino olímpico, até a revoada de pombos, que de um tempo para cá, É porque teve na última de Tóquio? teve na última de Tóquio, Borges, mas não foi pombo verdadeiro. Não? Não foi Agora, cinematográfico. porque o que estava acontecendo com a revoada de pombos? Os pombos saíam voando, né? Correndo não, voando. E Vai ver que ele já saiu correndo. eles acabavam entrando dentro da tocha. Aí dependendo do... um desses coisas contra animais mandou lá o ofício para o Comitê Olímpico Internacional pedindo que não tivesse, mas é uma tradição olímpica ter a revoada de pombos. Pois é, né? Então, por exemplo, foram pombos de interpretação... Virtuais? Não foram virtuais, foram com origamis. Com origamis. Isso em Tóquio, né? Em Tóquio. Agora espera-se uma abertura totalmente diferente, né? Porque pela primeira vez não vai acontecer num estádio olímpico. Vai ser no Rio Sena. Isso vai virar moda, né? Não sei se vai virar moda, é tão assim... O que vai... diferente, né? É verdade. O Rio de Janeiro poderia fazer aonde, por exemplo? Eu não acredito fazer na Baía de Guanabara ou na Lagoa. Não faria. Não, eu acho que o Copacabana poderia ser? Copacabana sempre teve o Réveillon, mas eu acho que o Maracanã é emblemático. Ainda. E foi no Maracanã. Talvez uma das cenas mais lindas que eu proporcionei nesse tempo todo acompanhando a Olimpíada foi aqui no Maracanã, na nossa cerimônia de abertura, mostrando para o mundo todo Santos Dumont. O 14 bis sobrevoou o Maracanã no dia da cerimônia de abertura. Lembra disso? E foi claro que foi por projeção, por tecnologia, mas agora vocês imaginem com a tecnologia artificial, com a inteligência artificial, o que vai ter nessa cerimônia de abertura, né? E outra coisa, mesmo sendo no Rio Sena, vai acontecer de noite, que é outra... Que é diferente. Que também, não, sempre foi do final da tarde para o início da noite. Né? Toda a cerimônia de abertura. Mas o que acontece? Na França... É bom lembrar que essa época... Eu estive em maio em Paris. Escurece 10, 11 da noite. Bem tarde. Eu não sei se agora, nós já estamos em julho, se já diminui um pouquinho. Não, verão. Ainda é 10? Mais tarde. Ainda lá para as 10, 11 da noite. Agora que principalmente. Eu creio que vai demorar um pouco mais, que eu não sei a agilidade deles. Cada delegação que vai desfilar vem num barco, né? Será? Vem num barco. É? Vai ser muito bonito. Mas peraí.
do Brasil com 200 e tantos e outros países com mais? Nem todos os atletas vêm. Não vão desfilar com todos. Por exemplo, o vôlei feminino desistiu de participar da cerimônia de abertura. Mas por quê? Pode? Porque tem competição logo na sequência. E aí tem a adaptação para a questão da alimentação, do sono... do treinamento no dia seguinte. Agora, por exemplo... Você pode ir com apenas uma, por exemplo. Pode ir com apenas uma. O nosso porta-bandeira, que é o Isaquias Queiroz, um dos porta-bandeiras, muito bem escolhido, ele só compete lá para o final da Olimpíada, só no início de agosto. Então ele tá livre, leve e solto. Quer dizer, tá treinando, né? Como também o encerramento, como muita gente vai embora rapidamente, terminou as competições, praticamente vai embora e as competições... Não, tem gente que vai lá especificamente para ver um tipo de competição. Também. Então, a questão do encerramento também tem pouca gente em função disso também. O futebol feminino não deve participar da cerimônia porque os jogos não são em Paris. Então. O Brasil está sediado em Bordeaux. E quinta-feira, por exemplo, tem jogo. Contra a Nigéria. Muito em cima, né? Exatamente. E tem treinamento, não tem como fazer essa reengenharia. Então, é outra delegação que não vai estar no futebol feminino. Já o basquete pode estar, porque vai ter tempo de estreia. Vai demorar mais. Deixa eu fazer uma pergunta, Tubino, porque, deixa eu explicar, o Fábio Tubino é filho de Manuel Tubino, que foi um grande nome do desporto. Né? Ele foi preparador físico do Fluminense. Uma autoridade, né? E depois uma grande autoridade. Talvez, se você botar o João Avelange e ele, sim, seria mais ou menos quase o mesmo nível. O João Avelange um nível mais internacional, talvez, e o Tubino aqui... Mais badalado, né? Porque chegou a FIFA e tal, tudo. Mas, de qualquer maneira, o que você pegou do seu pai... Entenda bem. Essa pergunta é boa, Borges. O que você pegou do grande Manuel Tubino? Absolutamente tudo. O que eles passavam para você? Na realidade, o que o meu pai contribuiu muito com o esporte, claro que ele esteve nos dois papéis. O papel de preparador físico, que foi do Fluminense, depois da Seleção Brasileira de Vôlei, na época da formação da geração de prata, e depois como gestor. Mas Seu pai pegou Arnaldo Santiago? Pegou Arnaldo Santiago. Como presidente, né? Não, o Arnaldo não como presidente do Fluminense. Na época que ele estava no Fluminense, o presidente era Francisco Horta. O Francisco. Então era médico, né? Médico, o Arnaldo Santiago era médico. Também de que basquete, depois foi também da Seleção Brasileira de Basquete Masculino. Isso. Mas o principal de tudo era a ciência, os conceitos. Meu pai tinha a questão, e isso eu herdei, porque também sou professor, como ele era, e sempre foi um estudioso. O maior livro do treinamento esportivo, acho que na América toda, foi a Metodologia Científica do Treinamento Esportivo, que foi reeditado no ano 2000. Então, e temos o nosso dicionário Tubino do Esporte, que eu participei junto, que é praticamente uma celebração, né, de conceitos, de referência, de tudo, porque ali tem todas as modalidades divididas em correntes. Então, a ciência, a questão científica, o conhecimento cultural... foi uma coisa herdada, Borges, e que eu acompanho e continuo fazendo. O livro dele é enorme. Parece até o do Tadeu Schmidt e do Alex Escobar, não é aquele que analisa, por exemplo, se o cara pode pedir 3 gols, aí ele vai... O dele também é um tijolão. 1.700 páginas. Poxa. É lançado pela editora Senac. É o terceiro maior dicionário enciclopédico das Américas, um dos maiores do mundo, perde para o polonês, que foi feito pela Unesco, e pelo dicionário da Salvati, da Espanha. Quanto tempo levou fazendo? 15 anos. É uma pesquisa muito grande, né? 21 capítulos. E praticamente ali a gente definiu tudo. Por exemplo, o capítulo de eventos esportivos, onde tem Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e outros, são 950 eventos esportivos do mundo todo.
É o capítulo 14 do livro. A gente põe a descrição, a origem e o desenvolvimento histórico. Tem capítulo sobre doping, tem um capítulo sobre treinamento esportivo. O último capítulo é sobre façanhas no esporte. Façanha não é uma façanhazinha qualquer, não. Coisas marcantes. Coisas marcantes. Por exemplo, ser campeão do mundo... claro que tem a sua importância, mas você tem um Zagallo que é campeão 5 vezes. 5 vezes. Entendeu? Aí é uma façanha. Não é qualquer campeão, né? É uma façanha. Aí é verdade. Você tem um Amir Klink que com um barco dá a volta ao mundo. É uma façanha. Certo. Então a gente fez as façanhas esportivas do mundo inteiro. Isso é um capítulo. E a gente dividiu o esporte, Borges, em 11 correntes. 11 correntes. 11 correntes. É uma pergunta, gente. Uma pergunta. Está nas mídias modernas? Esse compêndio está não, ele não está digitalizado. É isso que eu pergunto. Não, ele é impresso. E nem será? Ele foi lançado que ano? Em 2007. 2007, no período do Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro. Que eu acho que isso é uma coisa importante. Se a editora tivesse a vontade, né? Alô, editora Sadak. Mas eu tenho um contrato com a editora, após o contrato. Claro que meu pai queria, além de ter o dicionário grandão, fazer um mini dicionário, como o Aurélio é. Ah, tá. Que fez os mini dicionários. Né? De bolso. Exatamente. Esse é um projeto que eu gostaria que fosse lançado. Agora, em compensação, hoje está realmente tudo na base da tecnológica, online. Que não me incomodaria de ter, não. E atualizaria no sentido de um novo público, né? Agora, apesar de ter sido lançado em 2007, ele está absolutamente atual. Porque tem coisas que não... Claro que resultados, mas a gente não fez um livro para colocar resultados. Quem bateu recorde. A gente fez um livro histórico, contando a história. As correntes que eu falei são os esportes tradicionais. Todos os esportes tradicionais são aqueles que têm tradição no mundo todo. Todos têm campeonatos mundiais e todos estão no programa olímpico. Futebol, basquete, vôlei, vela, natação, judô. Esses são os esportes de tradição, tradicionais. Depois a corrente dos esportes de aventura da natureza radicais. Perfeito. Essas modalidades podem ser disputadas na terra, no ar, na água e no gelo. Aí você entra. Porque você tem a Olimpíadas de inverno. Né? Jogos Olímpicos de Inverno. Então aí você tem esqui, são os esportes de aventura. O surf, claro que o surf agora é olímpico, mas ele predomina mais dentro da corrente de esporte de aventura. E todo esporte de aventura ele é radical e ele é disputado na natureza. Vou fazer uma pergunta para você. Deixa eu terminar as correntes. Então os esportes de aventura da natureza radicais, os esportes derivados das artes marciais. São mais de 200 artes marciais difundidas no mundo todo. Todas começaram no Oriente e deram certo também no Ocidente. Né? Por exemplo, o judô, apesar dele ser uma arte marcial, ele predomina como esporte tradicional. Sim. Então são os esportes das artes marciais, os esportes motorizados, Fórmula 1, Fórmula Indy, motovelocidade, o jet ski, que é na água, mas é de motor. Os esportes com animais, o hipismo, os esportes com música, né? A ginástica rítmica, os esportes intelectivos, xadrez, sinuca. A pergunta que eu queria fazer para você: o surf é olímpico? Agora é olímpico. O futsal não é olímpico? O futsal não é olímpico, Borges, por causa de uma... Mas você não acha que deveria ser? Pela popularização do futsal, sim. Mas ele não é olímpico porque há uma briga entre Comitê Olímpico Internacional e FIFA. Em que sentido? Porque a FIFA agora aderindo ao futsal, sendo a gestora do futsal, acha que com o futsal participando do programa olímpico,
ele vai praticamente despopularizar o futebol das competições internacionais promovidas pela FIFA. O futebol de campo não. Mas só podem 3 jogadores acima da idade. Mas podia fazer a mesma coisa. Pois é. Mas tem que ter esse interesse da visibilidade. Mas aí os esportes com música, os esportes militares, a esgrima é um esporte militar. O triatlo? Não, o triatlo é tradicional. É tradicional. Então tem os esportes militares. O tiro com arco. O tiro com arco, ele está no programa olímpico, mas predomina muito mais como um esporte militar. Né? Pentatlo moderno, pentatlo aeronáutico, são os esportes militares. Você cobriu os Jogos Mundiais Militares que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, onde essas modalidades todas foram disputadas. Aí os esportes militares, os esportes de identidade cultural. A capoeira é uma modalidade de identidade cultural no Brasil. Futebol americano é de identidade. Em que... Skate e aventura radical da natureza. Apesar de agora também ser olímpico, com a nossa Raíssa e com outros. Aliás, é candidatíssima à medalha de ouro. Os esportes de identidade cultural, os esportes derivados de outros esportes. O futevôlei, o futsal, por exemplo, é uma modalidade derivada de outro esporte. Agora uma pergunta. Agora faz uma pergunta que vai deixar ele com as calças na mão. Melhor do que as que você fez, é isso? Com certeza. Isso é fácil. É fácil? É claro. Então vai. Olha aqui, ó, ele disse que é fácil. Hein? É uma boa pergunta. Sim, mas você não falou aqui pro pessoal antes da pergunta? Fala você, por favor. Você não está fazendo nada, está só ouvindo ele falar. Faz o like, faz o que mais? Aperta aquele sininho, compartilha. Compartilha. Se inscreve. O que mais? Aí o resto é contigo. Faz o quê? Pix! Ele é engraçado. Vai lá. O Borges, o locutor, ele é um engraçado sério, um sério engraçado, não é? Mas diga lá, faça a pergunta que vai deixar o nosso convidado... Você desviou meu pensamento, tem que relembrar. O nosso convidado com as calças na mão. Vamos lá. Essa vai ser fogo. Aqui. Não, mas ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Não vou fazer. Não, vou fazer uma pergunta suave. Qualquer pergunta que eu faço para você, eu tenho certeza absoluta que você tira com o pé nas costas. Olha aqui. Agora, por que quem criou essa divisão de qualidade do tipo de esporte? Entendeu? Por exemplo, esporte com música, esporte com isso, com aquilo outro. Isso foi uma pesquisa. Por quê? Quem classificou as correntes foi meu pai. Foi ele? Sim, meu pai participou de 32 congressos olímpicos. Você viu como a pergunta foi fácil? Por favor. É que eu estou te falando a ciência contribuindo para a conceituação do esporte. Não atrapalha, por favor. Não, só uma pergunta. Não, mas vai atrapalhar a minha resposta. Por favor, aguarde. Entra na fila. Eu queria fazer a pergunta sobre o pai dele. O que o pai dele dizia para ele? Dizia para ele o que tinha que ser mudado nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. Modificado na Olimpíada. Modificado na Olimpíada, que hoje ainda ele não chegou, já está querendo sentar na janela. Não, modificado, acredito que não. Não é muito tradicional, não tem que modernizar mais. Mas está modernizando. A entrada do surf, do skate, da escalada, do breaking, é exatamente para trazer uma jovialidade maior. De audiência, Mas ele era crítico em alguma coisa? Não, nos jogos propriamente não. No break ele não seria? Não. Ele aceitava os esportes radicais? Não, só não aceita que ele não considerava de jeito nenhum esporte, não é esporte. Sim. É jogo de azar. Sim, sem dúvida alguma. Por exemplo, baralho, pôquer, isso não é esporte. Isso não é esporte, isso é jogo de azar. Não é nem classificado. Para ser esporte, tem que estar disputando masculino e feminino, tem que ter federações internacionais, todas as federações pelo mundo todo, e tem que ser vinculado ao Comitê Olímpico Internacional. Teve uma pessoa que outro dia me falou, mas a ESPN transmite competições de pôquer. Não. Mas o nosso querido Luciano do Vale tinha a sinuca. Mas a sinuca é esporte. Ela pode não ser esporte olímpico, mas é um esporte intelectivo. A sinuca é modalidade. Você tem contato físico. Outra coisa que não é... jogo de azar. Não é azar. Não é não? Não.
Outra coisa, contato físico e mental. Aí sim você tem esporte, né? Por exemplo, agora está se fazendo... o próprio Comitê Olímpico vai colocar na Arábia Saudita as competições de e-sports, que são jogos eletrônicos. Exatamente. Sim. Que estão começando a entrar no patamar de um dia se tornarem olímpicos. Mundiais eles já têm. Para serem olímpicos, primeiro precisa ser demonstração para depois se tornar olímpico. Agora, será que um dia namorar será um esporte? Não. Não, porque mas é uma competição, você beija, abraça, faz tudo. Porque você não namora. Não vai dizer que você ia disputar alguma coisa, porque você ia ser o último colocado. Possivelmente. Namoro tá último colocado. Tem que ter o caráter competitivo, né? Não tem problema. Eu seria o primeiro. Você mais do que o primeiro. Você é pentacampeão. Na Vila Olímpica pode acontecer tudo, né? Na Vila Olímpica. E a questão, falando em Vila Olímpica, a questão da segurança. O seu pai viveu, né? Munique, né? E a questão da segurança nos Jogos Olímpicos atuais. Na própria cerimônia de abertura, preocupa demais. Preocupa muito. E principalmente com essa mudança política na França, né? É verdade. E já tivemos pessoas presas, ameaças. E sendo no Rio Sena, fica mais exposto. Né? A França, mais difícil de controlar, não? O comitê organizador diz que tem um plano B caso aconteça alguma coisa, mas eu confesso que é muito arriscado. A última vez que tivemos um problema de violência foi em Atlanta, por incrível que pareça, né? 96. Dizem que Jogos Olímpicos não têm relação com política. Claro que terrorismo não é política, mas que sempre tem relação com política, tem. Eu sempre falei, hoje escrevi até sobre isso, os Estados Unidos perdeu o direito de sediar a Olimpíada de 2016 por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno. Não sei se vocês lembram, quando aconteceu aquele desfile onde a bandeira rasgada do World Trade Center estava na delegação norte-americana, né? E aí passaram na frente do presidente dos Estados Unidos e ele, em vez de falar uma palavrinha mágica que está no protocolo olímpico, e está aberto oficialmente o número de Jogos Olímpicos da era moderna, ele fez um discurso contra o terrorismo. Isso mostra uma divisão contra a paz que prega o Comitê Olímpico Internacional. E na época o candidato à Olimpíada era Chicago. O Rio de Janeiro já tinha feito um ótimo Pan-Americano com caráter olímpico. Estávamos muito bem economicamente, tinha vontade política do governo na época. Madrid, que era outra candidata, Barcelona tinha acabado há pouco tempo de sediar os Jogos. Eles não iam fazer de novo num lugar da Espanha. E a outra candidata era Tóquio. O povo japonês não queria a Olimpíada em Tóquio como nunca quis. Como nunca quis. Então ficou... Quer dizer, não é que foi tranquilo, mas... Esta foi uma das razões do Rio de Janeiro ter largado na frente e principalmente, claro, competência de quem ganhou a eleição, mas do Rio de Janeiro ter sido escolhido. Antes que vocês me perguntem, eu digo, eu não acredito em manipulação. Não? Não. Podem ter até tido conversas, mas o projeto Rio de Janeiro era melhor. Então você acha que não houve efetivamente o que tanto se falou aí, uma corruptela? Para que os jogos fossem realizados aqui no Rio. Não, sempre existe conversa, acordos, votos aqui, voto ali, mas assim, escancaradamente não. Isso é normal dentro. É normal. Não me diga uma Copa do Mundo e uns Jogos Olímpicos que não tem conversa e negociação. É que nem a política, né? Mas no aí... Senado, na Câmara, você tem as suas negociações. É claro. É normal. Mas isso é uma coisa, sei lá, cara, é uma coisa que soa tão mal, né? Porque soa, você vê... Agora, o Rio de Janeiro não ganhou por causa de acordos. Isso eu tenho certeza absoluta.
Eu acompanhei de perto essa eleição, Borges. Antes do Rio de Janeiro entrar na disputa mundial, houve uma questão interna entre Rio de Janeiro e São Paulo. E o projeto, um dos projetos do legado olímpico foi todo escrito pelo meu pai. Eu tenho o projeto engavetado na minha casa. Eu sei do que foi escrito, do que foi aprovado e do que foi enviado. O seu pai chegou a comentar sobre as arenas, em termos de futebol, porque muita gente na época dizia é mais negócio fazer o que fez em Wembley. Derrubou o Wembley e fez um outro estádio. E o Maracanã fizeram o contrário. Fizeram outro estádio, fizeram uma arena, mas aproveitando, não demolindo o Maracanã. Meu pai sempre foi, Borges, a favor de que os estádios fossem remodelados. Mas não elitizou mas não destruídos. Entendeu? Claro que houve essa questão de Wembley, construíram outro. Agora, colocar, por exemplo, Maracanã abaixo, não cabia. Não, mas porque o Alberto Léo, grande jornalista que nos deixou há muito tempo, antes das Olimpíadas, inclusive, 2016, mais ou menos, ele achava que o Maracanã não deveria ter sido nunca passado para ser uma arena. Entendeu? Ele poderia ser um estádio... As coisas se modernizaram, Borges. Eu não vejo hoje... tudo bem, era bacana a geral. Mas eu não vejo hoje, com sócio-torcedor e com outros programas que existem... uma geral com todo mundo em pé, com 120 mil pessoas espremidas. Mas, Fábio, há um fator muito importante nisso tudo, do meu ponto de vista. O povo não vai mais ao estádio. Isso é grave. Não, eu sou a favor, sim, que você tenha espaços populares. A Arena Grêmio tem espaço popular. O Maracanã foi elitizado. Sim, aí é uma outra situação. Você pode criar divisões dentro do estádio que caibam popularizar um espaço, né? Aí é uma questão gestora dos estádios, das arenas e do Maracanã. O que não pode acontecer é que os estádios virem elefante branco, né? Por exemplo, eu acho que houve na Copa do Mundo um erro estratégico nosso de você colocar, por exemplo, a Arena Pantanal, mesmo com turismo no Pantanal, mas não tem a tradição do futebol. Agora o Cuiabá está bem no Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, Belém foi esquecido. E Belém tem uma tradição esportiva muito mais acentuada do que a Arena Pantanal. Então, o Mangueirão já foi local de Taça Brasil de atletismo, é um estádio olímpico. Estádio olímpico. Então, você poderia ter escolhido, por exemplo, Belém em vez de escolher Pantanal, Arena Pantanal. Bem que, por exemplo, do Amazonas, lá da floresta, praticamente é um elefante branco, né? Praticamente é um elefante branco. Mas aí, no caso, não seria também um fator de incentivo do governo para que isso não exatamente, para que não aconteça isso? Jogar numa arena hoje é um grande negócio. São os patrocinadores que investem para que a arena seja inviabilizada. Existem os shows terceirizados. As empresas que tomam conta de determinadas arenas, o Allianz, por exemplo, no estádio do Palmeiras, né? Agora, por exemplo... Morumbi, não é mais Morumbi? Morumbi, pois é. Então, esta realidade tinha que acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. Como o Flamengo também deve utilizar o nome também. É uma coisa muito complexa, né? Muito complexa, porque realmente, você veja, eu particularmente acho o seguinte, o Rio de Janeiro não comporta tantas, não comporta. Mas tantas arenas? Eu acho que não. A cidade do Rio de Janeiro não comporta. Mas o Rio de Janeiro tem São Januário, que agora, em bom tempo, o Vasco resolve reformular. Tem o Maracanã, que é o local do Flamengo e do Fluminense, e tem o estádio Newton Santos. Sim, mas vai ter um outro estádio do Flamengo. Agora terá o do Flamengo. Há necessidade. Eu acho que o Maracanã só deveria ter seleção brasileira
E os jogos mas, escuta, mais importantes. Mas ele ficar lá parado à toa? Não é parado. O Maracanã pulsa, tem o Tour Maracanã, tem museu, pode ter shows. Mas isso não alimenta. O show, tudo bem. Mas o e outra coisa, o Maracanã é um complexo, onde você tem Maracanãzinho, Parque Aquático, Júlio Delamare. Acabaram com a pista. Como é que você viu a questão do Célio de Barros? Foi uma infelicidade, fizeram daquilo ali um estacionamento. Então, desculpe interrompê-lo, não é uma coisa tão difícil de reconstruir, porque não. É o chão. Tá lá. Mas não há vontade política. Isso sim, tudo bem. Que é um grande erro. Há até pressão do pessoal do atletismo. Sabe por quê? Porque São Paulo é que tem o mando do atletismo brasileiro. Então, São Paulo quer o Ibirapuera, quer os outros lá. Claro. Não quer que venha para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, o Célio de Barros anunciou... É espetáculo. Anunciou espetáculo de atletismo, vi grandes provas ali. Isso daí... próprio Júlio Delamare com o Maria Lenk. Exatamente. Não, mas ali, para a Olimpíada, Borges, tinha que ter 2 complexos aquáticos. Tá. Porque como também qualquer Olimpíada, porque você tem que ter as provas de polo aquático, saltos ornamentais e nado artístico. E a natação à parte. Porque a natação Mas há espaço ali para construir mais um. Com toda certeza. No Júlio Delamare? Eu acho que sim. Existe ali. Não, mas o Célio de Barros você consegue. O Júlio Delamare não. O espaço é muito pequeno. Não digo, mas você tem ainda extensão de terreno por ali, ao redor dentro do próprio complexo, que daria para construir uma outra... Olha, o Parque Olímpico ainda é um lugar onde tem muita competição. Porque a gente não divulga. Exatamente. É o esporte... E é um legado maravilhoso. Sem dúvida alguma. Tem jogos de futebol dentro do Parque Olímpico. Tem. Circuito de futebol disputado no Parque Olímpico. Pergunta que você disse que... vou fazer uma pergunta. Não, agora primeiro... Você me desculpe. Mas primeiro aqui, por gentileza. Vai falar, o chefe vai falar. Faz o seguinte, você que está nos acompanhando aqui na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil, quiçá do mundo, tem uma programação diária espetacular. Às segundas-feiras As Coisas do Rio. Com o nosso... Um deles... Com o Evandro e o outro, Costa. Com o Arnaldo Mechas e com a nossa Cris Araripe. Acho que eu não ia lembrar, lembrei. Entendeu? Às terças-feiras, temos aqui o De Tudo Um Pouco, com o locutor Carlos Borges e com esse acompanhador dele, de Noel Santana, e tendo convidados importantes, como hoje aqui está o nosso Fábio Tubino. Às quartas-feiras, olha, Fábio, esse programa de quarta-feira, não é brincadeira, não é eles que me perdoem, mas olha, é um programa muito bom, rapaz. O conhecimento deles é muito grande. O Wilton Abirrian e o Mário Silva são... Eu ouvia o Abi no show da madrugada. Pois isso há 500 anos atrás. Né? Abi de Deus. E quinta-feira o quê? Quinta-feira você devia assistir. O quê? Fute História. Muito um grande historiador. O cara que mais conhece hoje de história do futebol. Não tem ninguém. Você fala qualquer coisa de futebol. Lá em cima, qualquer coisa, entende? E outra coisa, ele traz aqui normalmente aí jogadores. É o Sérgio Farias, né? Sérgio Frias. Você esqueceu. Não, Farias. Não, Farias. Farias ou Frias? É Frias. Entende? Ou é Frias? É Frias. Não é Frias. Não é Frias, Frias. É quente. Quentes. É o Frias quente. É o Frias aquecido. Mas ele é uma enciclopédia na cabeça, qualquer jogo. Olha, rapaz, o Fábio... aqui tem jogadores que saem emocionados aqui, chorando até, porque ele mostra lances jogados, tem um arquivo espetacular, entende? Jogadas sensacionais, gols que os caras nem imaginaram. Meu Deus do céu, é um espetáculo. Às sextas-feiras. Bom, agora tem um detalhe. Às quartas e quintas. Isso eu vou falar depois. Depois. Mas então, às sextas-feiras tem a nossa rainha, a Elizabeth Camarão. Olha o programa da Beth também, né? Mas aqui só tem todos, TV
Carioca da Jana. Que horas? Sempre? Tudo com conteúdo. Sempre a partir das 6 horas. É bem verdade que, circunstancialmente, a gente, às vezes nós vamos fazer uma pequena alteração nos horários em decorrência das transmissões esportivas, que nós passamos a transmitir os jogos também. Se houver jogo às 7 horas, normalmente nossos programas entravam às 6 horas. Mas, por exemplo, já a semana passada tivemos um programa entrando às 5, foi o do Abirrian, exatamente, né? E já emendou com o jogo. E vai ser assim sempre. Então, amanhã você vai transmitir o nosso Ricardo Mazella, narrador. Mazelinha. Vai ser um negócio de louco. É um fanatismo total. Mas o nosso público está habituado. A última vez, sabe o que aconteceu? Porque ele transmitiu jogos... Ele chorou, de fora. Não, a vitória contra o Cuiabá... Você já chorou. Quando o Flamengo perde. Não, que é isso. Já chorei com o Flamengo Bom Sucesso. Você lembra do Flamengo Bom Sucesso? Que o Botafogo foi excursionar. Me lembro. Ele tomou um ferro do Bom Sucesso. Estava lá na arquibancada chorando. O problema é o seguinte. O nosso querido Ricardo Mazella, o último jogo contra o Cuiabá, que foi aniversário do Fluminense, inclusive. Sim. 122. 122. Comendo pizza no estúdio. Durante apareceu a pizza. Na cara de pau, assim. Na cara de pau. Pizza, aniversário pela vitória do Fluminense, a estreia do Thiago Silva, vitória do Fluminense e o aniversário do Tricolor. E também porque ele tá gordo, ele come pachu, né? Ele mesmo, ele falou na transmissão. Porque ele tá gordinho. Você tá comendo muita pizza, porque eu tô com fome, eu comi só 12:30. Então, ele tá gordo, por isso que ele tá deformado fisicamente. Não, tá meio fofo. Isso, então você tá já... aí, sábado não acabou. Também? Sábado. Tem. Você vai gostar. Esse, então, é sensacional. Sabe o que é? A história do rádio. Com quem? Com o Roberto Salvador, não sei se você conhece. Conheço muito. Meu dileto amigo, começamos em rádio juntos, que em verdade eu comecei um pouco depois dele, como locutor, no programa dos estudantes na Rádio Nacional, lá em 61. Roberto Salvador talvez seja o profissional mais didático do rádio. É verdade. Sabe tudo. Então aqui nós ficamos nos divertindo contando a história do rádio. Quer dizer, ele conta e eu atrapalho. E domingo? Domingo ainda teremos programa. Domingo aí. Você podia voltar domingo com o Clube do Guri. É uma ideia. O Clube do Guri foi com Coli Filho. Eu cantei no Clube do Guri, sabia? Mas cantou o quê? Conceição. Não é. Quer viver um sonho lindo que eu vivi, viver a noite clara. Guarapari. Cadê a buzina? Recanto que os poetas e os violões não conseguem descrever nas mais lindas canções. Você vai no Chacrinha, você ia apoiado nas mãos dos velhinhos, filho dos filhos que Deus concede. Isso tudo eu cantei, eu fazia sucesso. Tu pensa que no cassino do Chacrinha, você ia ser Não, daqui eu não ia lá, nada, eu cantava. Deixa eu ver que eu canto. Você não achou que eu canto bem? Fala sério. Você não achar. O convidado vai falar o que você... Fala a verdade. Se você que está com headphone, não é bonito o meu canto? Fala a verdade. Muito obrigado. Obrigado. Parece um pássaro cantando. Então é isso aí. Mas aí temos a história do rádio aos sábados, que é sensacional. Você falou do Ari Barroso, aproveitando falar da história do rádio. O Ari Barroso... da história do rádio. O Ari Barroso... É que eu fico bem de lado. Mas, o Ari Barroso... o marco da carreira, ele narrou uma Copa do Mundo que foi a Copa do Mundo de 50 e foi a única, porque quando acabou a Copa do Mundo de 50, eu sou professor também de História do Rádio e da TV, quando acabou a Copa do Mundo, traumatizado com o Maracanazo, né, com aquela derrota, ele disse que não narrava nunca mais jogo de futebol pelo rádio. Mas a cena mais icônica da história da passagem do Ari Barroso foi na Rádio Tupi, quando ele foi proibido de narrar um jogo no estádio de São Januário, um Flamengo e Vasco. São Januário era o principal estádio do Rio de Janeiro, do Brasil, junto com Pacaembu na época. E aí ele foi proibido de entrar em São Januário, mas ele queria narrar o jogo, né? Aí ele subiu no telhado de uma casa em frente e narrou deitado do telhado o jogo Flamengo e Vasco. É verdade. Eu acho que nós já até falamos nisso aqui na história, o Roberto e eu. É o Roberto, mas eu só atrapalho. A verdade é essa, né? E a pergunta, vamos lá. Eu faço as perguntas. Uma pergunta para o convidado, que é uma pergunta que
Eu vou fazer uma pergunta atual. Como é que você está se sentindo como comentarista esportivo, comentarista de futebol? Gostou dela? Eu acho que o comentarista... O locutor atrapalha? Não, o locutor não atrapalha, porque você tem que saber trabalhar com os locutores. Sim. Você tem que falar pouco. Eu digo aquele não, esse não. Esse tem que falar pouco. Porque, na realidade, você tem que falar com o torcedor. É verdade. Por que eu sempre gostei do João Saldanha? Porque o João Saldanha era direto, reto e falava com o torcedor. Na realidade, o torcedor que hoje mudou, ele não é mais o torcedor de radinho de pilha. Não, é verdade. Ele escuta no telefone. Então ele quer saber, o time está jogando mal, o que precisa fazer para melhorar? Então, olha, o técnico tem que melhorar o meio do campo, porque o meio do campo não está marcando bem. Quem sabe se tivesse mais uma pessoa ali na contenção, ia evitar que o contra-ataque viesse. O contra-ataque do time tal está vindo muito mais pelo lado esquerdo e com isso as jogadas de finalização estão sendo criadas. Se você fala direto e reto com o torcedor, você alcança o objetivo. O comentarista na realidade é aquele que comenta um espetáculo sem atrapalhar o que está acontecendo no espetáculo. Entendeu? E o rádio mais ainda, porque o rádio hoje passou a ter imagem também. Também, isso. Que as transmissões são feitas tanto pela internet como também pelo Dion. Exatamente. Pelas duas formas. Você que convive, porque o Fábio Tubino, o Heraldo Leite foi presidente da nossa associação de cronistas, associação da entidade nossa, muito tempo, né? Foi 7 anos. 7 anos, né? Foi 2 gestões, né? E agora é... A Marta Esteves. Marta Esteves. Conhece a Marta Esteves? Conheço. Foi jornalista antigo. Nossa Marta Esteves. Como é que é visto pela Associação de Cronistas Esportivos, que, logicamente, em função de ser tão antigo, né? São pessoas, por exemplo, o Heraldo Leite, de uma geração do rádio antigo. A própria presidente hoje é do jornal antigo, um jornal impresso. E como é que vê essa questão das narrações esportivas clubísticas? Preocupante, Borges. Por quê? Não é questão de ser antigo ou de ser novo. É de fazer jornalismo corretamente. A associação, como também a minha posição pessoal, jamais ser contra as novas tendências. Lógico. Mas a gente não pode confundir informação com torcer descaradamente. Você está falando para todos os públicos. Mas é uma mídia que é um canal do Fluminense. Só direto. Mas e o adversário do Fluminense se quiser ouvir? Outra coisa, você pode até... as emissoras de rádio torciam para os clubes das suas cidades. Sim, do Rio de Janeiro. Uma coisa é torcer, outra coisa é distorcer. Uma coisa é você virar-se para a cabine e começar a ameaçar o presidente de um clube que está acima da sua posição no estádio, como já aconteceu, porque o time está mal dentro do campo. Eu lhe avisei que não sei... Aí, isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Nem moderno, nem passado, nem presente, nem do futuro. Então, o que você está dizendo vai exatamente de encontro àquilo que o Ari Barroso fazia. Mas era um outro tempo. Era um outro tempo. Não, mas o Ari Barroso, ele, em momento algum, ele te respeitava. Exatamente. A única coisa que ele fazia, narrava o gol do adversário, simplesmente. Simples, né? Não simples. Não, mas o Ari Barroso... Se você pegar o narrador gaúcho, que tem só Grêmio e Internacional, quando ele faz o jogo do Grêmio com o Botafogo, ele vai narrar o gol do Grêmio com muito mais intensidade do que do gol. Apesar de tudo, ele nunca desrespeitou o Vasco, mesmo sendo torcedor do Flamengo. Alguns, não vou chamar de profissionais, mas alguns que estão fazendo hoje, desrespeitam o outro clube, distorcem a situação, começam a gritar o tempo todo. Eu já vi pessoas fazendo transmissão agora, que inaudível, gritando o tempo todo. Isso para mim não é jornalismo. É uma coisa interessante, né? Eu acho que isso é uma linha muito tênue.
Porque essa é a tendência. Que nem, por exemplo, a música, você tem épocas que você tem a música chegando, a música, por exemplo, hoje, funk e outros mais, e você, aos poucos, vai... A outra, por exemplo, o sertanejo tem o seu lugar também, como, por exemplo, o rádio ainda tem, com a Super Rádio Tupi e com o Sistema Globo de Rádio, com a CBN, o rádio no Rio de Janeiro ainda existe. Que é a conduta é que se discute. Tem que se ter conduta quando você está num espaço de transmissão. Especialmente agora não é mais todos não estão em cabine, estão em bancadas, mas né? A explicação é a seguinte: o torcedor o torcedor falaria aquilo no microfone, o torcedor. Sim, mas você não, quando você está transmitindo o jogo, você não é torcedor. Você é torcedor dentro de casa. Mas você pode ser um torcedor, como o Ricardo Mazella que faz um produto específico para o Fluminense, mas não desrespeita o adversário, não xinga ninguém, entendeu? Aí é jornalismo. Você tem a opção de fazer um jornalismo clubístico, que pode ser informativo, que pode ser... Agora, principalmente dentro do clube que ele está. Exatamente. É o Fluminense. Um exemplo, por exemplo, o Ricardo. Antes de mais nada, por favor, se inscreva. Tá vendo que papo bom? É assim aqui na TV Carioca da Gema. É sempre uma conversa com conteúdo, um papo com conteúdo. É de segunda a sábado. E já estamos planejando os domingos. Ainda há pouco eu ia falando, mas o Borges atrapalhou. Mas agora acredito que ele não vai atrapalhar. Lembrar vocês que nós passamos a transmitir algumas partidas de futebol também. E assim será. Estamos aí conectados com a Rádio Carioca Esporte, estamos conectados com a Ondas também, FM de Campos, né, de Cabo Frio, a Carioca que é de Campos, isso. E a Luli, que é internacional, é do mundo inteiro. Então você não pode perder, sabe? As transmissões são excelentes, locutores excelentes como o Carlos Borges, que transmite com uma qualidade que, olha, a voz bonita, hein? Eu vou falar sério. O Borges tem uma voz bonita. Não vai, eu sou bonito também. Não, isso também é sacanagem. Desculpe, saiu sem querer. Você falar isso aqui... E uma outra coisa, meus senhores, essa camisa verde aqui não é para torcer pro Palmeiras amanhã contra o Fluminense, viu, Ricardo Mazella? Quando ele vai botar o seu canal aqui na TV Carioca da Gema e vai torcer pro Palmeiras. Olha a camisa verde aqui que ele veio. Mazella, só tem um clube para o qual eu não torço a favor. Qual? Não é contra. Você sabe qual é. Isso é segredo. Ficar, quietinho. Mas olha aqui, então, se inscreva. E agora, com esse negócio das transmissões esportivas, está ficando sensacional. É tudo com conteúdo. TV Carioca da Gema, a única TV Cast do Brasil, quiçá do mundo. Então, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho e... Like! Não é like, não. É Pix. Pix, Esse Pix isso aí, não cria nisso, Fábio, que isso aí faz justiça dele que inventou isso aí. Eu convivo com o Carlos Borges há muitos anos. Então conhece bem. Muitos anos. Desde a época do Carlos Ramiro? Desde a época da Rádio Capital, onde nós estávamos na mesma equipe, cobrimos o Campeonato Mundial de Basquete. Cobrimos Sul-Americano de Futsal em Aracaju. E com nós desfilamos de carro de bombeiros pela Praia de Atalaia. Pela Praia de Atalaia. Quando o Brasil foi campeão da Sul-Americano, ainda não era futsal, era futebol de salão. Que eu joguei, você sabia que eu joguei? Não sabia? Que eu sou tricampeão carioca? Sabia não? Que eu joguei em duas máquinas. Eu joguei no Vasco e no Vila Isabel. Você não sabia disso, tá vendo? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Aqui. Tem registro? Tem registro. Tinha lambe-lambe naquela época? As baldas. Muito. Tem uma coleção de entrevistas. De e na Copa do Mundo de 1990, aquela do Canídia, eu e Carlos Borges éramos coordenadores, fazíamos toda a produção da transmissão da Copa do Mundo na época na Rádio Capital. Isso mesmo. É isso aí. O tempo voa, hein? E passa. Agora, o que você acha... Ele vai gostar dessa pergunta. O que você acha da SAF no futebol? Acho providencial. Não há como os clubes se sustentarem hoje diante de tantas dificuldades. A não ser que tenha um belo projeto.
né? Por exemplo, o Palmeiras ele só viabilizou, apesar da competência dos dirigentes, que começou lá com Paulo Nobre e até chegar agora a Leila. Mas dizem que o problema do Palmeiras pode ser o do Fluminense com a Unimed. Não acredito, não. Porque a Leila é melhor gestora. Mas um dia ela pode sair, como saiu aqui do Não, Fluminense. sem dúvida. O sonho da Leila é ser presidente da CBF. Não. Estou dizendo o Celso Barros saiu. Isso que eu mas tô o Celso dizendo, Barros, nada contra, mas ele não entendia precisamente de gestão de futebol. Gestão de futebol, né? Mas ela também, ela tem gestão administrativa, né? Mas ela tem, ela cerca. O caso do Dudu, por exemplo, ela foi perfeita, espetacular. Pois é. E o Flamengo, por exemplo, conseguiu equacionar todos os problemas. Mas o Flamengo tem uma massa torcedora que possibilita isso. E justiça seja feita, o Eduardo Bandeira de Melo foi preciso, segurou a onda. Nossa, o Flamengo não ganhou, ganhou, se não me engano, uma Copa do Brasil, por aí. Agora, 2013, não vejo outra solução hoje para clubes que são populares, são imensos, têm torcidas poderosas, como Corinthians, como Botafogo, como Vasco. Não, Vasco, desculpe. Eu estava aguardando você chegar aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Agora que eu quero. Com relação à SAF. É uma safadeza, é uma molecagem do Jorge Salgado, do Duque Estrada, do Carlos Roberto Osório, do Carlos Fonseca, do Mussa, do Acurrió. E eu concordo com tudo isso, porque trouxe uma empresa que não tinha credibilidade do mercado. Porque eles são os culpados que eles queriam levar vantagem. Pois é, e aí o que aconteceu? Essa empresa acabou lavando muito dinheiro, contratou... Ganhou dinheiro. Contratou um profissional que não conseguia trazer, e quem ele trouxe não resolveu nada. Não podia trazer tudo, levou um cara do Flamengo. Daquele Melo. Levou aquele cara do Flamengo. O Francisco Horta foi homem do Flamengo. Desculpe a minha veemência. Não, mas foi um planejamento equivocado. O Vasco não precisava. Agora, também não gosto muito da SAF do Botafogo. Porque SAF é uma empresa que administra o clube. É uma sociedade gestora. Não é uma pessoa dona absoluta da verdade. E às vezes fala, o Textor, por exemplo, eu até acho que ele é competente em algumas coisas. Mas por que tem que vir, num momento que o Botafogo está tão bem, vir a público falar que tinha jogadores que foram manipulados? Do Botafogo. E você me desculpe, isso não tem nada a ver. Claro, exatamente. Claro. Mas escute, em relação ao Vasco, eu não sou totalmente contra a SAF. Eu só acho que um clube como o Vasco não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Porque necessidade tem. Porque não, o problema do Vasco é histórico, vem desde do torniquete que a TV Globo fez com o Vasco lá em 2000. Vem antes. Mas isso é um dos motivos, não é o motivo mas acontece que o Vasco, o que eu não sou totalmente contra, é porque eu acho que o clube de regatas Vasco da Gama tem que ser o gestor. Ele tem que ter não, tem que ser o amador. Ele tem que ter com todo respeito ao Eurico Miranda, que já não está mais aqui, mas como é que você pega uma renda, uma arrecadação de um jogo e leva para casa? Não, isso aí há controvérsia. Há controvérsia. Eu sou euriquista, eu tenho 80, vou fazer 82 anos, eu tenho... Mas isso é amador. Mas eu tenho 75 anos de Vasco. Falar de Vasco comigo tem que ter consistência para falar. Porque isso daí, há controvérsia em relação a isso. Isso era uma coisa praticada, todos faziam isso, entendeu? Isso é amador. Mas na ocasião, a época não era como é hoje. Tem muita controvérsia nisso. Não existia esse negócio de carro forte, como existe agora. A coisa não era bem assim. Me desculpe, entende? Respeito o seu ponto de vista, mas discordo. Não, mas o que eu acho... E acho que o Eurico foi o maior dirigente da história do Vasco. Ninguém igual. Eu acho que o Eurico foi um bem para o Vasco da Gama. Eu não acho que foi um bem. Para o Vasco? Eu acho que foi um bem. Eu acho que o Calçada foi um bem. Não, o Calçada era um... Calçada nada. Calçada... O Calçada... Era um zero esquerda. O Calçada... Não, eu não estou dizendo isso. Não, a esquerda e zero esquerda, entenda bem, não é inútil, não. Zero à esquerda porque ele ia na onda do... De quem? Não se administra
Não, o Calçada simplesmente, entende? Teve muita vantagem pessoal com o Vasco, entendeu? Isso tudo, você vê isso tudo. O pessoal fala uma coisa, entende? Cá para nós, com todo respeito, entende? A imprensa sabe muito, não sabe do vestiário, a verdade do vestiário, não sabe a verdade da administração, entende? Não sabe, não adianta porque não sabe. Não, quem conviveu sabe. O próprio Paulo Jânio hoje no Fluminense, ele sempre falou o seguinte: o futebol é uma grande mentira, porque você não consegue saber tudo que acontece. Não, mas não sabe mesmo. E aquela época que você convivia, não sabe mesmo. Clube lá dentro, convivia vestiário, convivia tudo. Esse negócio dessa renda, isso aí é uma coisa, entende? É engraçado que ninguém falou que roubaram o Vasco, dentro do Vasco com o Roberto Dinamite. Você sabe disso? Não, eu acho que o Roberto Dinamite não foi bom presidente. O Roberto não foi nada. Foi simplesmente um jogador como outro qualquer. Não, foi o maior nome da história do Vasco. Me desculpe, também não foi não. O maior nome da história se chama Ademir Marques de Menezes. Depois o Roberto Dinamite superou. História. Não superou não. Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Que jogou mais vezes. Se você fizer, você levante lá, faça número de jogos por número de gols, o Ademir é muito maior. Meu amigo. Olha aqui, outra coisa. O Ademir foi titular de seleção brasileira, o Roberto também foi de seleção brasileira. O Ademir foi artilheiro de uma Copa do Mundo, o Roberto foi? O Roberto foi barrado. Era barrado, foi barrado. Nunca foi titular em seleção brasileira, em Copa do Mundo. A competição era maior. Nunca foi titular. Não, o Tele não permitiu que ele jogasse. Não importa, isso aí. Botou o Serginho Chulapa. Isso aí. Foi uma escolha pessoal do Tele. Também, mas o técnico é quem escolhe. Mas eu acho que houve dois erros do Tele naquela Copa de 82. Não é o gosto de cada um. O Valdir Pérez no gol e o Serginho Chulapa no ataque. Bom, eu não vou nesse mérito, isso é questão de gosto, não é verdade? Querer, o técnico é ele, o técnico é aquele. Então tira o técnico, bota outro para outra. O Dario foi para a Copa do Mundo e não jogou, não é verdade? Então, o Dario foi. Sim, foi, mas não foi. Paulo Sérgio. Aparece sempre um Paulo Sérgio. O Roberto, para pessoas mais novas como você, entende? Porque não viu você viu o Ademir jogar? Não viu o Ademir. Eu trabalhei com ele. Mas eu sei da história do Ademir. O Ademir foi meu vizinho. Mas isso não importa. Na Estelita Lins, em Laranjeiras. Mas você teve seu vizinho? Sim, eu conheço bem toda a história do Ademir Menezes. Relativamente. Claro, o Ademir foi o maior artilheiro das Copas do Mundo até 2002. Então, e o Roberto? Tá. Aí depois passou. O Roberto foi o rei do Maracanã. Não resta dúvida da importância do Ademir. Foi um dos maiores nomes ele e Zizinho foram um dos maiores nomes da história da seleção brasileira de todos os tempos. Esqueceu o Dida, né? Sim, Dida, Nilton Santos, e aí vem toda uma trajetória. Time do Brasil com jogador do Flamengo não ganha nada. Seleção com jogador do Flamengo não ganhou nada. Esquece isso. Sim, mas se não tirasse o Joel e botasse o Garrincha, não tirasse o Dida e botasse o Pelé, o Brasil não teria pisar no seu carro quando falava do Não, vou falar para vocês. Relação ao Ademir, eu posso não ter visto muita gente jogar e vi outras, muitas. Eu tenho 55 anos, mas vou dizer a minha seleção brasileira de todos os tempos. Fala lá. Gilmar no gol. Gilmar dos Santos Neves. Carlos Alberto Torres, Bellini, Aldair e Nilton Santos. Pode repetir a sua escalação? A defesa. Gilmar, Carlos Alberto Torres na direita, Bellini e Aldair na zaga e Nilton Santos na lateral esquerda. Meio de campo. Tá? Clodoaldo? Não, meio do campo meu é Falcão e Gerson. Falcão, Gerson e Zico. Tá. 3, né? E vai botar quantos? Garrincha, Pelé e Romário. Não falta alguém, não. Não. Não tá certo, né? É isso mesmo. Gosto é igual aquilo. Não gostou. Você colocaria quem nesse time? O Roberto Dinamite, não. Mas é claro que colocaria, não. O Ademir não pode faltar num time desse. O Ademir... Não, no time titular, não. O meu meio do campo... Mas o Ademir não foi um... Você reserva quem? Sim, mas tudo bem. Qual é o teu centrofor? Número 9? Eu botei Pelé. Não. O Ademir seria melhor que o Pelé?
Não, ninguém é melhor do que o Pelé. Ninguém é melhor do que o Pelé. O Zico foi um bom jogador, entende? Mas não se comparava em termos de conquistas ao Ademir. Então você tiraria o Zico e botaria o Ademir nesse time? Com toda certeza. Não, eu coloquei o Zico porque eu vivi a geração Zico. Mas ele fez um time que ele botou o Falcão. O Falcão. Ele postergou o Didi. Ele postergou. Não, eu não posterguei. Não escalou. Nem escalou. Não é verdade? Escalou, então, eu compreendo. Agora, o Didi tem a sua importância, não resta dúvida. Era um baita jogador. Você escalou o Gerson, não? Escalei o Gerson. Se você escalar o Gerson, não escalar o Didi. Coloquei o Gerson. Mas o Didi era melhor, jogava mais do que o Gerson. Mas o time fica melhor com o Falcão e com o Gerson do que Didi e Gerson. O Didi e Gerson não ia marcar ninguém. Mas escuta bem. Esse negócio de marcar... Vamos aqui rapidamente ao futebol atual. Rapidamente, ao time do Vasco. O time do Vasco, esse time que está jogando aí, estava vulnerável ao extremo. Porque, escute bem, futebol, eu canso de dizer o seguinte, não existe time de futebol. Essas concepções dos locutores esportivos, da crônica esportiva, entende? No meu modo de ver, eu vejo, eu fico só na minha. Então acontece o seguinte, não existe time de futebol que ganhe alguma coisa que não tenha... Eu vou dizer a nomenclatura antiga. Cabeça de área. Exatamente. Sabe o que ele tem que fazer? O Dunga. Sabe o que ele tem que fazer, o cabeça de área? Com todo respeito, eu não gosto. Desarmar. Meter a pancada. Não, não, meu amigo. Você é do tempo do rala-coco. Meter a pancada não é meter a pancada nesse sentido, não. Esse jogador dali tem que ser um jogador duro, que dispute todas as bolas. Que o adversário... Zé Gabriel, um exemplo. Não, eu não quero... Estou dando um exemplo desse que está aí. Cocão. Andrade era um baita meio do campo. E não batia. Nessa posição. Não batia, e era clássico. Que não jogava, né? E era clássico. Você que não jogava, né? Não batia, meu amigo, não existe. Olha aqui, eu fico com pena, entende, de ver... O Zé Mário batia? Não batia? O Zé Mário não batia. Jogava duríssimo. Eu conheço o Zé Mário. Eu conheço o Zé Mário. Desde garoto, quando jogava futebol de salão Magnata. Ele e o pai dele, o Mário. Entendeu? Conheci bem. O Zé Mário, depois, quando jogava no primeiro time do Vila, o Zé Mário era do juvenil. Então eu conheço o Zé Mário muitíssimo bem. É bom lembrar que ele era... O Zé Mário foi o jogador mais inteligente que já vi jogar. Não tinha esse negócio de fazer 5 substituições. Então, só substituía se estava machucado alguma coisa. Então, ele era o último da lista para entrar. Então, ele nunca entrava no time do futsal, por isso, viu? Quem? Quem? Você. Você falou do Zé Mário? Não, estou falando você que você disse que era... Vai ver a minha história. Do Vila Isabel. Você vai ver a minha história. Olha aqui, mas eu faço o seguinte. O Zé Mário, você está falando do Zé Mário? O Zé Mário foi um dos jogadores, naquela posição ali, mais inteligente que eu vi jogar. Poucos jogadores foram tão inteligentes, ou nenhum, como o Zé Mário. Mas, entende? E é outro negócio, não jogou na seleção, praticamente não jogou na seleção, não jogou em seleção, né? Mas agora naquela posição ali, o cara não pode bater de cara com o Beck nunca. Aquele cara que joga ali não pode permitir isso, entendeu? Não existe time campeão, faça um retrospecto do futebol, entendeu? Não existe time campeão que não tenha um cabeça de área viril. Vamos dizer assim. O 2019, que é o do Flamengo. Vamos lá. Você quer partir da Copa do Mundo de 50? Não, estou falando... Qual foi o maior jogador da seleção uruguaia? Consagrado, nominado, endeusado como o grande jogador da seleção uruguaia. Quem? Você lembra? Bom, a seleção uruguaia teve vários. Mas qual era o grande nome da seleção? Que foi falado, refalado e que não deixou o Brasil jogar. Quem? Não jogou o Brasil jogar? Não deixou, não deixou. Fala. Chamava-se Obdúlio Varela. Obdúlio. Onde é que ele jogava, meu amigo? Qual era a posição dele? Não sei. Era ali. Então, essa posição... Vou dar um exemplo que vocês podem lembrar, que ninguém falava nele, ninguém sabia nele, ninguém falava nele e o Fluminense ganhava tudo. Você quer um jogador mais viril do que era o Denilson? O Denilson. Vamos lá. Exatamente. E vamos desfilar. Eu desfilo para vocês. Sim. Eu acompanho bastante futebol. Eu nunca quis me meter
em locução esportiva. Não, pelo amor de Deus. Exatamente, eu não ia falar tanta bobagem. O problema é o seguinte, desvirtuamos completamente. Nós estávamos falando da SAF. Não, porque ele falou aqui, ele tocou na minha ferida. Lógico. Então eu não sou contra a SAF. Eu acho que eu também não sou contra, não. Estou aqui falando a favor da SAF. Por exemplo, ele está jogando contra. A partir do momento que ele fala que tem jogador do Botafogo que foi manipulado. Sim, sem dúvida. Isso aí ele está querendo se justificar. Eu só acho que SAF é um projeto de gestão empresarial e não pessoal. E que não pode também tomar conta de tudo. Não pode ter mais de 50%. Olha só, eu comentei Botafogo e Palmeiras. É que nem sociedade. Eu comentei Botafogo e Palmeiras, o Carlos Bosch estava na cabine do meu lado, eu falei, excelente jogo. Olha o Textor pegando a bandeira do Botafogo, inflamando a torcida e dando volta com a bandeira do Botafogo. Não pode fazer isso. Ele não tem que fazer isso. Lugar de gestor é na tribuna ou dentro do vestiário. Entendeu? Claro que você tem que ter relação com o torcedor, mas não dessa forma. Porque aquele jogo era um jogo de altíssimo risco. A Leila não veio, reclamou de segurança. Já há uma rivalidade desde o ano passado por conta de Botafogo e Palmeiras. O Texor falou que tinha que provar que o campeonato inteiro tinha sido manipulado. Quer dizer, a torcida xingava a Leila. De maneira... Gente, com todo respeito, eu posso até não concordar com a postura da Leila em algumas ocasiões, mas ela é uma mulher. Ela é um dirigente que tem que ter respeito. O Texor, na realidade, induziu o torcedor do Botafogo, porque passou a não ser Botafogo e Palmeiras, passou a ser Texor versus Leila. Quando o jogo era Palmeiras e Botafogo e Palmeiras. Mas essa coisa é muito complicada, sabe por quê? Porque essa coisa da rivalidade, da disputa e tudo mais, ela faz parte do futebol. Rivalidade faz parte, mas ali não foi rivalidade. Eu acho que ele não podia esquentar mais o negócio. Esquentou ele dar uma volta no estádio com a bandeira? Eu acho que sim, a torcida Não, acho que não. Eu acho que ele quis provar que ele era um dirigente torcedor. Mas não, é isso que eu sou contra. Mas não existe isso. Alimentou. Mas não pode ter dirigente torcedor, como não pode ter jornalista que não consegue separar as coisas. Você pode torcer. Não, você pode defender o seu clube. Você pode defender seu clube. Dizer que não torce é conversa do boitatá. Todo mundo tem seu time. Mas no futebol, escute bem, o futebol ele não pode ser um jogo na internet, como é esse jogo, aquele joguinho que não acontece nada, não pode ser um game. O futebol não é assim. O futebol está sem graça, porque tem peculiaridades que foram perdidas com excesso de câmeras. O futebol brasileiro não consegue mais ganhar as coisas porque nós continuamos tratando tudo de maneira amadora. Eu acho que os dirigentes são ruins. Acho que os dirigentes são ruins. São ruins. Sim, porque são todos amadores. Mas não é bem por isso. Eu acho que é uma questão mesmo, uma cultura errônea que existe, entende? Eu acho que as pessoas não são as pessoas adequadas para determinados quadros. Agora, isso não significa dizer, entende, que o cara não possa torcer, que não seja torcedor. Não, eu não falei que não pode torcer. Não estou falando que não. Você não pode destorcer. Por exemplo, momento daquele do John Textor não era para entrar no gramado com a bandeira, inflamando o torcedor. O garoto Almada mas inflamando em que sentido? Mas inflamando em que sentido? Quando você pega uma bandeira gigante e começa a desfilar pelo estádio... já tem uma... Tanto que o Botafogo... Eu não vejo nada demais nisso. Tanto que o Botafogo emitiu uma nota oficial imediatamente após a cantoria da torcida, dizendo que não era a favor daquilo, daquele preconceito, daquela... escuta, daqui a pouco vai querer com uma opção de gente antes, ao invés de dar com a bandeira, vem uma opção de casalzinho andando de mão dada lá, dando a volta no campo. Tu tá doido pra isso, né? Não, é isso? Tá doido pra isso? É isso. Com a mãozinha dada. Sai fora. Passa fora. O seguinte, vamos passar então agora. Sai fora. Vamos passar então para as Olimpíadas.
Vamos passar para as Olimpíadas. Voltar para as Olimpíadas. Voltar para as Olimpíadas, que já esquentamos aqui o que tinha que esquentar. Não está bem quente. Eu estou insatisfeito ainda. Eu queria mais. Não fale mais. Se o Fábio Tubino falar mais coisa. Mas, entende? O Vasco não precisa ser SAF. Não, tudo bem. E se for, tem que ser com 51%. Também acho que não pode. Que nem não uma precisa sociedade. ser totalmente SAF. Se for, só. Não pode, é igual uma sociedade. Você não pode 51%. É isso. Mas para viabilizar a sua existência econômica, tem que ter uma SAF. Mas por quê? Eu quero entender por quê. Eu quero entender por quê. Se tem gente que pode administrar, tem capacidade de administrar. No Esse processo, é o problema, não vejo. Tem. No processo, então vamos rapidamente voltar. Olha aqui, no processo mesmo de eleições do Vasco, tinha o Levenciano, tinha um projeto, entende? E essa bandidagem que conseguiu interferir, inclusive, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendeu? E que um determinado... Eleição do Vasco, antes de qualquer coisa, tem que deixar de ser um caso de polícia para ser uma eleição democrática esportiva, combinando com a história do Vasco. Exatamente, o que não aconteceu... há muito tempo não tem. Exatamente. Mas isso aí é outro departamento. Sim. Eu tenho que trazer aqui para conversar com você sobre isso o Sérgio Frias. Não, Sérgio Frias não. Sérgio Frias, o programa dele, não, mas ele é vascaíno. Sim, vascaíno nas horas vagas. Ele tem que vir. Mas então, olha aqui, um momento. Então acontece o seguinte, a eleição do Vasco realmente não pode ter interferência da justiça, como foi a eleição do Salgado. Como não pode ter interferência de uma família política, entendeu? Que já está botando o dedo lá dentro do Vasco. Já foi semana passada lá fazer visita ao Pedrinho e que interferiu, entende? Aquilo é uma incompetência generalizada há muito tempo. Como é que o Campelo conseguiu ser presidente? Pois é, conseguiu porque ia ser um brincalhão que agora mesmo, não sei se você leu esses dias, entendeu? Está no Mato Grosso do Sul, tal do Júlio Brandt, entendeu? Ajudando a federação, porque ele foi CEL de umas empresas aí que eu não quero citar o nome. CEL, eu acho que ele foi CEL no inferno, entendeu? É CEL. É CEL mesmo. É CEL. Bom, vamos terminar com o Vasco. Então, por favor, não atrapalhe. Termina. Então acontece que eu quero saber. Nessa competição que vem. Foi por isso. O Campelo foi presidente por isso. Porque esse sujeito, tal de Júlio Brandt, não podia ser presidente do Vasco. Eu disse a ele uma vez, numa reunião do Conselho Deliberativo, você está aqui para se aproveitar do Vasco. Você quer fazer escada às custas do Vasco. Você é um mentiroso, entende? Porque ele criou muito problema. Ele criou muito problema. Então eu disse cara a cara para ele isso. E eu tenho 80 e tal anos, né? Então, eu não tinha 80. Terminou? Não, ainda não. Nós queremos passar para as Olimpíadas, que mas falou do Vasco, me atingiu diretamente. Eu sabia. Então quem mandou você provocar? Mas é para botar fogo no negócio. Seguinte, mas então vamos agora. Não pode ser preso. Vamos para as Olimpíadas. O Vasco... Quantas medalhas o Brasil vai ganhar? Quantos? Do Pio, com certeza. Não, Pio, com certeza. Quantas? Entre 21 a 25 medalhas. As esportes coletivos. Você acha quantas? Quem vai ganhar? 2 no vôlei de praia. Masculino e feminino? Masculino e feminino. Ouro? Não sei se será o ouro. Medalha. Uma no vôlei masculino de quadra. O vôlei feminino, acho que ganha medalha de ouro. Feminino e masculino. Masculino de praia? Não, masculino vai ganhar medalha. Não sei se é de ouro. E o feminino ou de ouro? O feminino, eu acredito no ouro. Eu acredito no ouro. É um caso sério, né? O basquete, apesar o basquete tá morto. do nosso grupo, não morto, não. Morto, que já ganhou, já tem grupo campeão. Fortíssimo. O grupo é muito forte. Já tem campeão. Mas o Brasil conseguiu resultados expressivos, né? Conseguiu resultados expressivos. E uma coisa que eu tenho visto os amistosos dos Estados Unidos, do Dream Team, o terceiro Dream Team. Gente, NBA é uma coisa... É verdade, é outro jogo basquete. disputado com regra. É outro FIBA é outra completamente diferente. E eles não estão acostumados. Não estão acostumados. E com isso, quanto é que foi Estados Unidos e Sudão do Sul? 100-101. Fizeram um jogo duro. Teve um jogo duro hoje também, se não me engano. Entendeu? Não, hoje foi. Hoje eu não vi. Teve outro amistoso. Eu acho que foi hoje. Fizeram um jogo duro com a Austrália.
Depois desencantaram. Sim, então dessas 22 você está calculando entre aí... 21 a 25 medalhas. E o judô vai continuar sendo... Vai, o judô vai ganhar... A nossa campeã olímpica do judô vai ganhar novamente, você acha? Ela? Qual delas, Rafaela? Isso. Eu vejo uma grande possibilidade da Maíra Guiar. A Maíra já está surrada. O problema é que a Maíra, não sei, ela está sentindo um desconforto. Eu soube disso. Agora é desconforto. Antigamente era dor mesmo. Contusão. Agora, algumas medalhas que as pessoas não estão preconizando, mas vamos ter. Hugo Calderano, no tênis de mesa, é favorito a ganhar um prata ou uma medalha de bronze. Claro que os chineses no tênis de mesa são melhores. A Beatriz Ferreira no boxe tem possibilidade de ganhar uma medalha. O surf, todo mundo está falando do Gabriel Medina, no masculino. Mas a Tati no surf feminino, outra coisa, tem skate masculino e tem uma outra skatista que pode beliscar uma medalha, que é a Pamela Rosa. Né? Enfim, o revezamento da natação brasileiro, pode ganhar uma medalha de bronze. Ou seja, há medalhas aí que ninguém coloca no prognóstico. A ginástica vai ganhar 3 ou 4 medalhas. O judô vai ganhar entre 2 e 3 medalhas. 22, qual é o recorde mesmo? 21, eu acho. Aqui no Rio, né? É. Mas 22, acho que o Brasil ganha entre 21 a 25 medalhas. Eu não tô... você sabe que eu acho que o Brasil não vai chegar muito bem. E o Pio com certeza vai ganhar. O Alisson dos Santos no atletismo. Já ganhou agora a última 4 Golden. Por barreira. 4 por 100 barreira. Ele é sensacional, né? Ele é eu acho que ele conseguiu uma coisa impressionante, que eu não vejo nos adversários. O impulsionamento quando ele passa por cima da barreira. Ele está treinado para isso. Porque é a velocidade junto com a impulsão na hora que você vai passar pela barreira. Né? Porque tem muita gente que não consegue, porque acaba derrubando por conta da velocidade. Ele não derruba. Ele não derruba. Né? Ele chegou com... Isso é muito treinamento. Ele chegou com... Agora na Liga Diamante, ele chegou com 1 minuto na frente do segundo colocado. Eu acho que ele ganha o ouro. O Pio? Com certeza. Já ganhou. Você acha ele ganhou agora esses dias na Golden... Na Liga Diamante. O que você acha? Liga Ouro, né? Ganhou? O que você acha da utilização de amadores pela primeira vez em maratonas para... Não, isso não é amadores. Vai ter uma prova amadora. Uma prova amadora. Mas não vai valer, né? Não, sim. Como é que é? Isso é para promover. Não, por exemplo, para promover. Pessoal que para trazer. Não é qualquer um, não. São selecionados. Mas, como é que é essa seleção? Explica aí. Não, vai ter uma maratona antes de seleção no mundo inteiro. Né? De atletas amadores do mundo todo que já participam de maratonas em vários lugares. E que não são os profissionais. Não é você, não, que vai correr. Na realidade, vai ser uma competição, exibição, sem ser a maratona olímpica para valer, né? Mas o que você acha dessa Eu acho que como um atrativo olímpico, ótimo. Poderia ter acontecido aqui no Rio. Porque teria, né? Porque você tem... Aqui você... Mas tinha que ver. Então há uma seleção para isso. Não há pré-olímpico. Não. Uma seleção de pessoas que se inscreveram. Sim, tem até brasileiros. Que se inscreveram e foram chamados. Qualquer um. Mas não é qualquer um. É que tenham tempos, logicamente, o cara não vai lá. São pessoas que participam do circuito de maratona já há muito tempo. É um circuito amador, não é um circuito profissional. Entendi. Mas olha aqui, por favor. Tá vendo? O papo é assim, aqui mas aberto. já estamos terminando. Hein? Não estamos não. Terminando, não. Não falamos nada ainda. Você até agora fez pergunta Você vai nenhuma? para casa, vai dar mamar para alguma criança? Vai. Tem criança pequena para dar mamar em casa? Não. Mamadeira? É um gatinho. É mesmo? Ih, eu não sabia. Confissão. Essa confissão, olha, Borges. Vamos lá. Olha aqui, por favor, se inscreva aqui na TV Carioca da Gema. Se inscreva, registre, dê o seu like, compartilhar. Não é só o ato compartilhar eletronicamente, não. É compartilhar
olho no olho, no supermercado, chega para a menina lá na caixa, olha, você assiste a TV Carioca da Gema, é muito bom, tem conteúdo, tem o Carlos Borges, tem uma opção de gente, tem o Roberto Salvador, tem o Noel. Eu sou adendo, entende? Tem o Sérgio Frias, a rainha Bete Camarão, espetacular, o Carlos, o Evandro Costa, o Hilton Abirrian, o Mário Silva, o Arnaldo Mechas, tem a nossa Cris Araripe, garota, entende? É isso aí, isso tudo. E agora é futebol, agora tem futebol. Então é fácil, se registra, nós estamos tem que ser assim mesmo. Indo com o maior prazer, entende? Porque o nosso Fábio Tubino nos presenteou aqui falando... Não, nos presenteou falando de Olimpíadas. Nós estamos indo para onde? Embora. Não acabamos ainda. Tá frio. Daí? Tá frio lá fora. Chove lá fora. A noite está tão fria. Chove lá fora. Não vou cantar novamente, porque é um pouco de abuso da minha parte. Mas Tubino, o negócio é o seguinte. Então, voltando à Olimpíada, você acha que então vamos levar umas 22 medalhas? Entre 21 e 25. Já falou. Será o nosso recorde? Será o nosso recorde. É porque naturalmente o recorde é natural, é uma coisa natural. É isso que eu digo. Não tem um representante do Vasco, hein? Um atleta do representante do Vasco, o que é uma pena, né? Tem de todos, sempre teve. Todos são torcedores do Flamengo. A Ana Marcela da Maratona Aquática. Bom, você não vai me obrigar a dizer por quê, né? Não vai me obrigar. Aí eu vou voltar uma velha discussão aqui. A Gabi, a capitã do vôlei é flamenguista. Exatamente. Porque isso tudo é flamenguista de ocasião, cara, não é de raiz. A torcida do Flamengo é muito grande hoje em dia. Ana Marcela é baiana, né? É baiana, mas é flamenguista. É influenciada pela TV Globo. Isso aí, vamos falar. Eu nunca vi ela se declarar Flamengo, não. Flamengo doente. Nunca vi. Pois é, mas tudo é forçação de barra. A Rafaela. Entende? Mas a Rafaela é atleta do Flamengo. Porque e diga-se passagem, o Flamengo faz um belo trabalho nos esportes olímpicos. Ela tem a pele rubro-negro. Pois é, exatamente. Isso tudo é moda. É igual a tatuagem. Todo mundo hoje é tatuado. Né? Tudo moda. É moda. Tatuagem é moda, né? Antigamente eram os marinheiros americanos que usavam tatuagem, né? Assim, fumar com aquele isqueiro zipo que não apagava nunca em alto mar, aquele vento miserável, que parecia até né? Aí tá ele voltou cheio agora de tatuagem ao filme, sabe o quê? Peraí. Filme mudo. Filme mudo. Tu quer coisa mais maravilhosa? Não, esse era o Popeye. Não, você quer coisa mais maravilhosa que o Chaplin? Você quer coisa mais maravilhosa que o Chaplin? Não, sim, e não falava nada. Não abria a boca. Não fala, mas pensava, né? Era muito importante. Mas olha, então... É isso aí. Ele quer ir embora, porque tem que ter a criança em casa pequena para dar ele mamar. Fábio Tubino, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Valeu, Fábio Tubino, no meu companheiro comentando os jogos. Eu ficaria mais uma hora aqui com comentando, você. Comentando. Bater um repeteco com ele. Depois da Olimpíada eu volto. Depois das Olimpíadas para cobrar dele o número das medalhas. Ele falar de cada medalha conquistada. Quando é que termina a Olimpíada? Em agosto? Depois de agosto, é. Não, acho que mais. Não, mais de agosto. Mais do que agosto? Não. No final de agosto. No final de agosto. Estaremos aqui juntos, tá bom? Eu estou triste, porque eu queria continuar conversando com ele. Aí você, por favor, se prepare. Se prepare para dar a cacetada que você Uma coisa importante dizer. E eu vejo isso de maneira equivocada por parte dos nossos coleguinhas. Coleguinhas são os jornalistas. Os jornalistas que cobrem a Olimpíada. O que você acha dessa cobertura da Globo levando o irmão do Oscar, levando uma coisa mais light? Essa é TV Globo. Por quê? Não, eu acho que eles estão montando um estúdio bonito. Porra, brincadeira. Do carnavalesco não está na Globo, está na Casé.
Sim, mas de qualquer maneira. Ele conhece muito, né? Tem conhecimento cultural. Ele vai comentar a cerimônia de abertura. Que ele tem... deve ser especialista em salto com vara. O Milton Cunha vai comentar a cerimônia de abertura. Conhecimento histórico. Que eu o acho Mário que Silva, por exemplo, que é professor de história, é um cara para comentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, falando dos coleguinhas. Eu acho que aquele deve conhecer muito aquele. Vamos informar diretamente como se. Vamos informar corretamente o número total de medalhas. Sim. Sim, esse é que eu... Porque informam de maneira errada. Por quê? Qual é o regulamento dos Jogos Olímpicos? A Carta Olímpica. Não há, na história da Carta Olímpica, nenhum adentro de que o ouro tem peso 2. Para poder... que quem tiver mais ouro está na frente. Não tem. É número total de medalhas conquistadas. Mas se empatar, qual o desempate? Não tem desempate. Não. Mas, escuta, o que eu acho um erro é, por exemplo, quantas medalhas, em verdade, na contagem, vale uma equipe de vôlei, uma conquista do vôlei? Não, aí vale uma, está errado. Vale uma medalha. Eu acho que deveria valer pelo número de competidores. Isso foi uma sugestão que nós fizemos lá no livrinho atrás, que foi publicado, Brasil Potência Esportiva Pan-Americana, explicando que o Brasil era uma potência esportiva no âmbito pan-americano. Mas esse negócio do regulamento, às vezes eu vejo um país com 18 medalhas, o outro com 17. Está na frente do 18. Não, o de 17 está na frente da 18, porque dão peso 2 a ouro. Nunca existiu isso, gente. Não existe. Não existe isso. Isso está errado. Uma vez o jornal O Lance consertou, aí ele colocava o quadrinho de medalhas. Número de medalhas de Tubino e número de medalhas... Não tem de Tubino, de Manuel, de José, de Antônio, de Borges. Não tem. É número total de medalhas conquistadas olímpicas, né? É uma classificação só. Isso começou lá nos anos 30, desde os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, e depois prosseguiu no período da Guerra Fria. Porque a NBC, que é a televisão norte-americana que detinha os direitos de transmissão olímpica, queriam dizer que os Estados Unidos era superior ao bloco dos países socialistas. Aí aproveitou. E aí dizia que ganhava, que era melhor pelo número total de ouros. Já lá na Alemanha nazista, em 1936, que não tinha a mídia que tem hoje, o Hitler dizia que a Alemanha era mais poderosa por conta do número de medalhas de ouro. Mas não existe, nunca existiu isso. É bom que a gente fale. Até também de mascará-lo, o Jesse Owens, né? Sim, Jesse Owens hoje, por exemplo, eu escrevi que não adianta você desmitificar de que a história olímpica não é ligada a fatos políticos. Os fatos políticos começaram lá com Jesse Owens, depois, isso nos anos 30. Depois dos anos 60, o movimento Black Power. Isso. Né? 68, na Olimpíada da Cidade do México. Depois continuou com a Guerra Fria, com os boicotes. Especialmente em 80, nos Jogos de Moscou, e em 84, nos Jogos de Los Angeles. Até do Ursinho Micho chorando, aquela coisa toda. E depois prosseguiu com a bandeira norte-americana dos Jogos de Inverno, rasgada do World Trade Center, e agora novamente nós temos a associação de fatos políticos com os Jogos Olímpicos. No próprio Japão aconteceram muitos problemas políticos, né? E os problemas sociais por conta de alguns preconceitos, né? A Rússia sempre foi preconceituosa na Copa do Mundo, em outros eventos que realizou. Mas isso é um outro papo. Só a pergunta final. Não, antepenúltima. Não, penúltima. Porque você concorda com a bandeira neutra? Concordo. Por quê? Porque... Bandeira neutra é porque alguns países não vão poder usar a sua bandeira. Depende da circunstância. Nessa circunstância,
Os Jogos Olímpicos é um evento de propagação da paz. Tanto é que está tendo a trégua olímpica. Foi feita uma celebração, o Papa Francisco até pediu, né? Mandou uma mensagem. A ONU aprova isso, a trégua olímpica. Se você vai fazer um congressamento de união, de paz entre atletas do mundo todo, como é que você vai ter dois países que destroem o outro? Tudo bem, você quer competir, você vai competir, mas você não pode representar aquele país. Se você se classificar, você vai competir com uma bandeira neutra, né? A mesma coisa se você viola as regras da ética, o doping, entendeu? A Zibaeva, que foi uma bela saltadora de vara. Espetacular. Ela não usou doping, mas ela era uma atleta da Rússia. Ela quis competir. Ela não podia usar a bandeira russa, ela usava a bandeira neutra. Ela não foi impedida de participar dos Jogos Olímpicos, mas ela não usava a bandeira do seu país, porque o seu país, eticamente, estava banido dos Jogos Olímpicos. Agora, uma última pergunta, de fato. Eu estou saindo aqui. Ele vai fazer a última pergunta mesmo. Eu quero saber de você o seguinte. Como é ser coordenador de curso de jornalismo esportivo? Está vendo? Essa pergunta que é fundamental. Ele não fez. Na Sérgio. No final ele faz como é que pergunta. É isso? Como é que você vai dar um curso de... Olha, gente, é um curso de jornalismo esportivo na Sérgio, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. Estamos na nona turma. Me deixa estarrecido, entendeu? Não me surpreende, só me... Estamos na nona turma. Como gato quando... E é uma satisfação imensa. Mas então me conte, por favor. Porque a gente tem a possibilidade. A gente tem a possibilidade de trazer novos profissionais para o mercado. Alunos. Porque é segmentado. E a gente trabalha como se fosse um curso de formação, mas naquela segmentação. Então eles têm a oportunidade de aprender assessoria esportiva, tem a oportunidade de aprender radiojornalismo esportivo, telejornalismo, história do esporte. Eu dou uma disciplina que se chama conhecimento esportivo. Mas ela eu explico desde o que significa usar os Olímpicos até quem foi Maria Lenk, que os alunos, muitos desses semestres, não sabiam quem era Maria Lenk. Então, as possibilidades de terem profissionais qualificados. Depois eles fazem trabalhos práticos, fazem visitas técnicas. Agora estarão na Copa Sérgio de Futebol Society participando das transmissões da rádio da Sérgio. Ou seja, tudo isso é satisfatório, é maravilhoso. Não me dá nenhum trabalho, pelo contrário. Claro que você tem que... são aulas aos sábados, é um dia alternativo, não é dia de semana. Né? Mas as aulas são ministradas para alunos de faculdades? Quem são os alunos? Quais são os alunos? De onde vêm? Precisa estar basicamente... Não, na faculdade de jornalismo não. Não necessariamente. Não, se você é um publicitário, trabalha com comunicação e se interessa se você é um fotógrafo, entendeu? Se você é um profissional de educação física e quer conhecer melhor como é que é o esporte, aquela coisa toda, você pode fazer também um curso. É um curso de extensão sequencial. Isso. Ele não é nem de graduação e nem de pós-graduação. Entendi. Na pós-graduação eu também trabalho no outro programa que é titulado. Sim, eu sou titular. Os alunos recebem uma titulação. Recebem o certificado. Ao final do curso. Sim, desse curso também. Do curso, exatamente. E é um curso para aumentar o número de títulos, né? Agora, por favor, Fábio, vende o seu curso aí. Não, o meu curso agora só no ano que vem. Só no ano que vem. Mas, por favor, já faz. Esse ano já fechamos será? a turma. O que precisa fazer para se inscrever? Daí. Quando começa o período de inscrição, no início do ano que vem, é uma vez por ano. Qual a duração? Duração começa em fevereiro. Sim. E terminamos em agosto, é um semestre. Mas então aí tem que ir na Associação de Cronistas, né, que é a SERJ, a nossa associação, Rua da Quitanda, 45. Quarto andar. Quarto andar, faz a inscrição com a nossa secretaria,
né? E as aulas podem ser de duas maneiras. Ou você ir presencialmente. Tem muita gente de fora. Muita gente de fora. Ou então online. Certo. Você faz. Nós tivemos alunos em Manaus. Tivemos um aluno até na Itália. Que espetáculo, hein? Né? Parabéns, parabéns. E é uma coisa muito legal. Estamos na 9ª turma. E muita gente já trabalhando no mercado. Isso aqui é bom. Você viu que tocou aí? Não tem aquele sinal para a sua esposa chamando você. Não tem aquele sinal. Vem cá, meu filho, está na hora de dar uma madeira aqui para o meu leitinho. Não tem aquele sinal no espetáculo que toca as campainhas? A campainha é antes, né? Aqui a campainha é para avisar que estamos encerrando. Um abraço. Você já vai? Já. Um abraço, primeiro. Primeiro deixa eu agradecer a ele. De você eu me despeço depois. Olha aqui, mas para você que está aí conosco, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer imenso ter trazido aqui o Fábio Tubino. Conversamos, discutimos, discordamos sobre a SAF, na verdade, mas em compensação também, ele nos deu uma aula aqui sobre o negócio as competições da Olimpíada, como são os jogos, essa divisão da tipificação dos jogos. Foi um espetáculo. Eu quero muito agradecer a ele por ter nos dado o prazer. Eu que agradeço o convite. Olha, muito obrigado. Estará de volta aqui ao final das Olimpíadas. Exatamente. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, aquele velho esquema. Por favor, se registre, compartilhe, dê o like, dê tudo, avisa todo mundo. E olha, TV Carioca da Gema, programação diariamente. E agora com as transmissões esportivas também. E com Borges, com essa voz maravilhosa, transmitindo alguns jogos, principalmente os do Flamengo. Tô indo, hein? Um abraço, muito obrigado. Eu tô aqui. Um abraço. Fique conosco sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui.